Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? É com grande alegria que estamos unidos na mesma fé e concordância. A palavra do Senhor vai dizer: aonde dois concordarem na terra, haverá concordância nos céus. Então eu creio que juntamente comigo, na mesma fé, na mesma concordância, nós agora concordamos em receber do pão dos céus. Nós agora concordamos em receber do Senhor Jesus a palavra de Deus. Então a palavra vai chegar sobre a tua casa, vai chegar sobre o teu telefone, vai chegar sobre a tua correria do dia a dia, sobre o teu trabalho, enfim. Aonde chegar esta palavra, chega também as virtudes e o poder de Deus para estar lhe abençoando. Meus irmãos, nós vamos hoje estudar de algo a respeito que muitos têm receio de falar, que é pretérito de batalha espiritual, mas entrando mais no contexto de libertação. Algumas pessoas, alguns ministérios, enfim, têm um receio de falar de libertação, mas Jesus, ele ministrou libertação, nos ensinou libertação e nos trouxe esta base de libertação. Então, o contexto de libertação é algo maravilhoso. A libertação na vida de uma pessoa é algo muito maravilhoso, é algo que somente Jesus pode fazer. Nós vamos no livro de Marcos capítulo 9, verso 17. Marcos 9, verso 17. E assim diz a palavra de Deus. A epígrafe que vai intitular a palavra: a cura de um jovem possesso. Marcos 9, verso 17. Assim a palavra vai afirmar para nós. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, te trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança por terra. E ele espuma, enche os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Outras palavras vão dizer expelissem, mas o contexto é o mesmo. Meus irmãos, a palavra ela vai afirmar para nós acerca de um jovem. E a palavra deste exato momento, ela traz para nós características desse jovem. Que ele, de certa forma, existia um espírito que operava na vida dele. E esse espírito gerava, de certa forma, um ataque, aonde esse jovem agora ele tinha um ataque em certos momentos, aonde ele começava agora a cair, ficava trêmulo e espumava as bocas. E ali, quando ele espumava a boca, os dentes começavam, de certa forma, a ranger. E a palavra deixa bem claro também no verso 20, que aquele mal, ele de certa forma agia com truculência com aquele jovem, debatia com aquele jovem, e aquele jovem ficava se debatendo, se contorcendo no chão, como se fosse semelhante a um ataque epilético. Meus irmãos, há muito tempo esse jovem sofreu, há muito tempo essa criança passou por essa situação, porque a palavra vai afirmar que desde quando ele era menino, desde quando ele era criança, ele sofre com esse ataque espiritual, ele sofre com essa possessão maligna. E no verso 22 deixa bem claro que o intuito nunca foi somente ele ter esse ataque, mas o intuito era levá-lo à morte. Porque o próprio pai relata que em muitas ocasiões ele teve esse ataque e ele se lançava no fogo, se lançava na água para morrer. Então, ou seja, até o pai conseguiu diagnosticar que aquele mal que operava naquele jovem era um mal que queria levá-lo à morte. Ou seja, queria matá-lo totalmente. E agora a palavra ela vai dizer que os discípulos, aqueles na qual Jesus discipulou, Jesus deu autoridade, deu poder sobre eles, deu virtude sobre eles, mas agora eles não conseguiram expulsar. Por que isso aconteceu? Jesus agora vai afirmar, deixando bem claro no verso 29, esta casta não pode sair senão por meio da oração e jejum. E o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer da seguinte forma: unção vocês têm, eu deleguei sobre a vida de vocês, nome vocês têm, porque aonde vocês passarem, vocês são vistos como discípulos de Cristo. Mas agora, para vocês exercerem certas coisas, vocês precisam de quê? De intimidade,
de busca, ou seja, vocês precisam de poder. A unção eles tinham, a unção que foi delegada sobre eles. O nome eles tinham, mas agora faltava o poder. E o que isso representa? Que nós temos que buscar o poder de Deus. Tem fatores na nossa vida que não são de ordem física, porque na ordem física nós conseguimos solucionar na força braçal, na disposição, nós conseguimos resolver no vigor, mas de ordem espiritual é unicamente em consagração, poder de Deus. E o jejum e a oração, ela vai representar na vida do crente, ela vai representar na vida do cristão o poder de Deus sendo manifesto. Jesus quis dizer, são discípulos, mas não tiveram autoridade, porque esta casta não pode sair senão por meio da oração e do jejum. Então, ou seja, a oração é o diálogo que nós temos com Deus, a oração. E o jejum, a consagração. Os dois se tornam um só, aonde nos levam à intimidade. E a intimidade com Deus, ela vai trazer poder sobre nossas vidas. Entenda algo, a libertação, ela influencia em diversos fatores. Olha só, Jesus agora está falando para nós da seguinte forma: vocês, sendo falhos, sendo pecadores, sendo imperfeitos, sendo físicos, eu concedo sobre vós uma dádiva muito grande. Se vocês andarem na minha presença e viver uma vida de obediência e de jejum e oração, eu concedo poder para que vocês venham ter autoridade sobre aquilo que é espiritual. O diabo é espiritual. E esses espíritos que operam na vida das pessoas, que trazem tormento sobre as pessoas, são espirituais. Jesus agora concedeu o poder e a autoridade para que nós venhamos expulsar e repreender. A palavra vai dizer no mesmo livro de Marcos 16, olha só que interessante que a palavra vai dizer, verso 17: e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expulsaram demônios. O que isso representa? Que esse poder é concedido para quem vive uma vida de obediência e de consagração com Deus. Isso é consequência da vida que você vive com Deus. Mas por que Jesus vai citar expulsaram demônios? Já começa falando de expulsaram demônios, porque é algo que nós precisamos ter, essa autoridade. Não é só você orar e o demônio, e muitas das vezes você vê uma pessoa possessa, mas às vezes é você chegar na tua casa e repreender a hoste, o espírito territorial que tem operado na tua casa, trazendo divisão, trazendo contenda, trazendo esfriamento, levando os seus filhos para o vício, levando os seus filhos para a prostituição. É você chegar de certa forma em um local onde você sabe que é um local carregado e você exercer essa autoridade que Deus te deu e juntamente com essa autoridade se manifestar o poder de Deus e aquele local ele ser alcançado e haver libertação. Esse é o contexto. Quando você vive uma vida com Deus, Deus te concede esse poder, mas entenda, tem muitas pessoas que ficam com medo dessa área. Jesus, ele agora fala, expulsam demônios, então, ou seja, é um atributo de Jesus, é um chamado de Jesus, é uma determinação de Jesus na vida do crente. Aqui não está falando o apóstolo, o pastor, o Elis Darley, o profeta, não, aqui está falando no contexto geral. O que é que Jesus está querendo dizer? Nós todos temos batalhas espirituais, nós todos lutamos, como o apóstolo Paulo disse, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, a nossa luta é espiritual. Então você sendo pastor ou não, então você sendo profeta ou não, Jesus te chama para que você venha desfrutar do poder e da autoridade para expulsar demônios. Tem pessoa que muitas das vezes fica com medo nessa área, mas queira sim, queira não, esse chamado é para todos. É para você fazer a diferença onde você está. É para você fazer a diferença onde você pisa. É para você fazer a diferença quando você estende as suas mãos. Aleluia. Eu me recordo, quando Deus confirmou esse chamado de libertação na minha vida, eu lembro que Deus me deu sequentes sonhos. E todos eles eu expulsando demônios. Até no último que ele me deu, Deus me mostrou fazendo um culto e várias pessoas, eu orando e pessoas se manifestando. E o demônio falando que Deus era comigo.
Aí eu pude, naquele momento, entender, quando eu acordei, eu entendi que Deus estava falando comigo o quê? Que era para mim exercer da forma que Ele falou, porque Deus era comigo. E eu me recordo que a partir daquele momento eu falei, então se o Senhor é comigo, eu vou agora sem trépito. E eu comecei a orar e eu pude vivenciar uma intimidade com Deus dessa área. Eu pude vivenciar experiências grandiosas com Deus nesta área de libertação. É algo muito maravilhoso da parte de Deus. Você saber que nada é seu, tudo é dele, mas ele confiou sobre as tuas mãos essa ferramenta poderosa. Aleluia. Então você também tem esse chamado para que você possa fazer a diferença. Entenda só, no contexto geral da Bíblia, você vai deparar várias lutas e batalhas espirituais e que demônios caem por terra pelo poder que foi delegado sobre a vida do homem e de uma mulher que entendeu esse ministério, que entendeu esse propósito. A libertação não é somente a manifestação da possessão, não. É você, de certa forma, expulsar aquele mal, expulsar aquela hoste que possa estar trazendo algo contra a sua vida, contra o teu casamento, contra a tua casa, contra os teus filhos. Você não tem que se conformar em você estar vivendo da forma que você está hoje. Você não tem que se conformar em ver, de certa forma, cada dia que passa, o seu lar se depreciar, o seu lar se afundar. Você vê o seu marido, sua esposa saindo de casa, você vê seu filho no vício. Não. Você tem que partir para a ação. E essa ação ela vai entrar com o quê? Com o poder que Deus te deu. Você exercendo a autoridade no nome do Senhor Jesus e repreendendo. No nome do Senhor Jesus. Você vivendo uma vida digna, de obediência, você se consagrando, jejum e oração, você se consagrando, você recebe essa autoridade no nome do Senhor Jesus para expulsar esses males. Ao longo do meu trajeto, eu me deparei com várias pessoas que sofriam de enfermidades espirituais. Outro dia, agora eu estava ministrando um culto, e no meio do culto, Deus me usou e pegou uma revelação. Deus me falou comigo que estava curando uma jovem naquele exato momento. E naquele momento eu falei, e essa pessoa vai ser tomada por Deus agora. O rapaz foi tomado, veio à frente chorando e falou, a minha filha está com câncer no útero. Já foi diagnosticada, ela está arrasada. Uma jovem de 20 ou 21 anos. Eu cheguei a colocar a mão na cabeça dele e ele estava representando ela naquele culto. Eu ministrei a autoridade da libertação. Ela estava em casa. Ela estava em casa e eu ministrei e falei, ela está sendo curada agora. O mal está batendo em retirada, ela está sendo curada do câncer. E ela vai passar em 2 médicos e vai constatar a cura. Ou seja, ele recebeu. Quando ele recebeu, passado alguns dias, passado, se não me engano, mais ou menos um mês, ele volta para testemunhar um milagre de Deus, que ela passou no médico, não custou mais nada. Passou mais um mês e meio, ela passou no outro, ele voltou para testemunhar que não tinha mais nada, ou seja, passou nos 2 médicos. Isso aconteceu por meio da minha palavra? Nunca. Mas aconteceu pelo poder da libertação que Deus concede para nós. O mundo espiritual não tem barreiras. Eu estava em um local de não sei quantos quilômetros de distância, a moça em outro lugar. Eu exerci essa autoridade, ela foi curada. Você pode, neste exato momento, orar pela tua família, onde quer que o teu marido esteja, onde quer que o teu filho esteja, onde quer que a tua esposa esteja. Você pode orar agora, no nome do Senhor Jesus, e repreender esse mal da vida dele, da vida dela. E ela, neste exato momento, sem até saber, sem até ter, de certa forma, ciência, ela recebe o poder de Deus agora. E esses males batem em retirada, no nome do Senhor Jesus. Então, gostaria de dizer para você, o Ministério de Libertação é muito gostoso e maravilhoso. E você queira assim, que não tem esse chamado para você, de certa forma, orar com autoridade e poder para repreender o mal da sua vida, da tua família, da tua casa, da tua igreja, do teu trabalho, enfim, de contexto geral. Então, que você possa tomar posse do que foi dito por meio da palavra. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Eu gostaria de convidar você para fechar os teus olhos, aonde quer que você esteja. Feche os teus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, me dá poder
Senhor Jesus, me dá autoridade. Senhor Jesus, coloca em mim poder e autoridade para expulsar todos os males, todas as forças das trevas que se levantam contra a minha vida. Agora eu quero orar e ministrar sobre a tua vida. Pois Deus, Ele acabou de falar comigo aqui agora, que pessoas por meio desta programação recebem poder e autoridade. Estou todo arrepiado. Recebem poder e autoridade. Receba neste exato momento poder e autoridade para estender as mãos sobre a porta da tua casa e repreender essa demanda que está operando na tua casa. Esses espíritos territoriais que estão operando na tua casa, eles vão bater em retirada. Para que você possa estender as mãos sobre este veículo. Porque tem espírito da morte que está rondando o veículo do teu filho. Está rondando este veículo para que ele venha se acidentar e morrer. Você vai estender as mãos e vai exercer autoridade, vai repreender no nome do Senhor Jesus. Pessoas serão curadas porque você vai exercer autoridade. No nome do Senhor. Rebanda, chourecanda, rabla, xalá, doque, managio, menefaz. No nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, o Senhor está aqui e o Senhor se manifesta sobre a vida de cada um que crê e recebe. Por isso eu peço ao Senhor que neste exato momento coloque sobre eles poder e autoridade para que eles possam repreender todo o mal, eles possam ter autoridade, ter o dom da libertação para ver a família, a casa e eles próprios libertos, que eles recebam agora o poder do Senhor para exercer a autoridade e no nome do Senhor Jesus venha haver uma mudança sobre a história deles. Quem crê, diga amém e graças a Deus.